desenvolvendo e aprendendo, implementando a parte de tráfego para high ticket, produtos mais caros, especialmente sessão estratégica. Eu vou passar algumas sacadas, alguns segredos e alguns hacks que eu desenvolvi, fui aprendendo para vocês estarem implementando, e algumas boas práticas, claro, que nem eu sempre trago aqui para vocês estarem implementando alguns testes que talvez vocês estejam deixando de fazer, ou algumas práticas que são importantes vocês estarem fazendo, e alguns insights para vocês estarem implementando aí, caso vocês tenham algum produto de high ticket vocês queiram estar utilizando aí a parte de tráfego nele para escalar, impulsionar essas vendas como um todo, tá? Esse mapa mental que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês agora vai ficar disponibilizado para vocês lá na mentoria, logo depois nessa tutoria, quando ela ficar gravada. Então pode ficar tranquilo que depois vocês podem ver esse mapa mental com mais calma e à vontade para estar implementando todos esses passos aqui, ou até passando para os gestores de vocês, ou vocês mesmos, caso vocês estejam implementando essa etapa, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui primeiramente, tá? Com uma coisa que é bem simples, é uma parte bem inicial que a gente tem nas campanhas, que é o evento de conversão. Porém, o evento de conversão, pelo que eu tive de experiência, quando eu comecei a utilizar essas duas formas aqui que eu vou mostrar para vocês, melhorou pra caramba o resultado das campanhas como um todo, de diminuir custo por lead, diminuir o custo por aplicação e diminuir, por consequência, o custo por call agendada, tá? No evento de conversão, eu tenho aqui duas etapas de eventos de conversões que eu utilizo diferentes. Para a campanha de conversão, que é basicamente captação de leads ali que a gente faz para uma sessão estratégica, o tipo de evento de conversão que eu comecei a utilizar e trouxe todos os resultados aí que eu falei, que diminuiu para caramba e trouxe bastante resultado melhor, um custo melhor, foi basicamente a gente utilizar um evento de conversão da página de agendamento de call. Então, se vocês utilizam o Calendly, lá tem um evento chamado Meeting Shadow, que são basicamente as pessoas que chegam na parte de agendamento ali, que é aquela partezinha que ela seleciona a data e o horário que ela quer fazer a call. Eu utilizo o evento de conversão em cima dessa página. Por quê? As pessoas que chegam nessa página são pessoas que já passaram pelo filtro de tanto a parte inicial da pessoa ser interessada e passar ali pelo custo por lead, então a pessoa preencheu ali as informações dela e passou pela página da sessão estratégica, e provavelmente ela passou pelos filtros do formulário de qualificação que você fez. Então, é um público que já está mais qualificado, e esse é o público que a gente quer encontrar para as nossas campanhas daqui para frente. Por quê? Porque não necessariamente as pessoas que chegam por leads para a gente são um público que vão comprar o nosso produto final, principalmente o high ticket. Então, se a gente quer um público mais qualificado e mais propenso a comprar, a gente utiliza esse tipo de evento de conversão da página das pessoas que chegam ali na página de agendamento da call, porque são pessoas que já passaram por esses filtros e é um público mais qualificado. Quando a gente faz isso, a gente faz o Facebook ali trazer um público naturalmente mais qualificado e com as condições que a gente precisa para do público como um todo para comprar o high ticket, porque são pessoas mais qualificadas. Se você tem ali filtros de quantidade de faturamento, se você tem alguns outros filtros específicos e até comportamentos que você queira, então pessoas que estejam mais comprometidas a iniciar a sua mentoria num período mais curto ali, são pessoas que têm um faturamento maior, a gente filtrando essas pessoas pelas pessoas que chegam pela página de agendamento, o Facebook vai buscar naturalmente essas pessoas que têm um faturamento maior, que têm esse nível de comprometimento maior e tem umas características mais específicas das pessoas que chegam nessa página de agendamento, tá? Aqui, ó, no Calendly, tem até um arquivozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu até deixei como salvo. Ele tem, que explica exatamente os eventos que tem ali que dispara, tá? O evento que eu tô falando é esse aqui, ó. Pessoas que marcam uma reunião, ó. Invite Meeting Shadow. Então, é marcar uma reunião. São essas pessoas que chegam nessa parte aqui de marcar a reunião que a gente está procurando e que a gente busca ali, e a gente consegue estar utilizando esse evento de conversão. Quando a gente instala o Pixel ali no Calendly, todos esses eventos aqui, ó, de Invite, Invites, Routine aqui, Invite Submits, que é envio de formulário, de selecionou uma hora, marcou uma reunião, visitou a página de agendamento, todas essas coisas aqui a gente consegue estar encontrando pelo Calendly, porque ele puxa essas informações quando a gente configura o pixel dentro dele. E no caso aqui, a gente tem a possibilidade, claro, eu vou explicar aqui um pouco mais para frente. Isso aqui, para a gente estar utilizando esse evento de conversão, a gente precisa de uma determinada quantidade de pessoas que chegaram e realizaram esse evento, porque senão vai ter um volume muito baixo e vai acabar não ficando legal. Mas a gente pode ir evoluindo gradativamente. Então, pô, a gente tem ali, normalmente, quando a gente faz uma campanha padrão, a gente utiliza um evento de conversão de lead. Então, são cadastros ali, por exemplo. Mas depois, quando a gente tiver já com volume de lead legal, a gente pode ir para um próximo, que é pessoas que visitaram o seu formulário.
Então, beleza. Aqui são menos pessoas que vão chegar na página de visitar um formulário, porque a gente tem uma quebra de pessoas naturais que se cadastram e as pessoas que aplicam. Tem uma quebra ali, uma diminuição. É um funil como um todo. Então, tem diminuição ali. Depois, a gente pode utilizar, visitou a sua página de destino, visitou a página de agendamento de eventos aqui, que é uma das que eu falei, e depois, quando a gente já tiver com um volume melhor, a gente consegue utilizar o evento de conversão só para as pessoas que marcaram uma reunião, que é um público ainda mais qualificado, que são as pessoas que literalmente marcaram, tá? Então, esses são aqui os eventos que a gente pode estar utilizando. No caso que eu me referi aqui no mapa mental, é das pessoas que chegaram na página de agendamento de call, tá? Mas depois a gente consegue estar explorando até um público um pouco mais qualificado, que é as pessoas que marcaram a call de fato, porque nas pessoas que chegam na página de agendamento, tem as pessoas que não agendam também, tá? Então é natural que aconteça isso, mas aqui nas pessoas que chegam na página de agendamento de call e as pessoas que marcam a call, já é um público mais qualificado e mais propenso dessas pessoas estarem mais preparadas para comprar o seu high ticket, tá? E uma coisa que eu acho legal até colocar aqui, foi isso que eu falei, eu gosto de trabalhar com um funil de pixel, de certa forma. Então, a gente começa com os eventos que têm maior quantidade, então leads, depois a gente vai para pessoas que visualizaram o formulário de aplicação, depois a gente utiliza o evento de conversão das pessoas que visitaram a página de agendamento, que foi aquele que eu coloquei acima, e depois, quando já tiver com um volume maior ali, de pelo menos 50 eventos ali, a gente pode ir para a etapa de pessoas que marcaram a call, tá? Um valor mínimo, quantidade mínima, que eu gosto por evento, para a gente estar utilizando como evento de conversão, e até para otimização da campanha como um todo, é 50 eventos. Então, pelo menos 50 eventos de leads, pelo menos 50 pessoas que preencheram o formulário, pelo menos 50 pessoas que agendaram a call e pelo menos 50 pessoas que marcaram a call para você estar utilizando cada um desses eventos de conversão aqui e estar melhorando o resultado, porque eventos de conversões inferiores a esse, o Facebook tem dificuldade para otimizar a campanha, e quando a gente coloca um evento de conversão, acaba tendo mais dificuldade para o Facebook ter métrica, dado, para conseguir estar otimizando a campanha e te trazer melhores resultados, tá? Mas com o tempo, conforme você for investindo dinheiro, for tendo histórico na sua conta, isso aqui vai, quando você estiver utilizando esse evento aqui de visitar a página de agendamento ou marcaram a call, as suas conversões, o seu custo por resultado, tudo vai ficar mais barato, porque o Facebook vai trazer um público mais certeiro e com maior condição de pagar e entrar no seu high ticket ali para frente, tá? Na parte de campanha de seguidores, com o evento de conversão, essa é uma estratégia que eu estou utilizando recentemente e está trazendo um resultado legal, tá? Que é basicamente, quando a gente faz campanhas de seguidores, muitas vezes a gente utiliza o impulsionamento ou a gente utiliza o evento de conversão para cliques no link, que é o normalmente que a gente coloca numa campanha de atração de seguidores com objetivo de tráfego, que é natural. Porém, quando a gente coloca o objetivo de campanha de tráfego e com evento de conversão de cliques, basicamente a gente não está dando tanta importância para o Facebook trazer um público com maior condição de converter futuramente no seu produto, que é a nossa ideia central aqui, fazer uma campanha de seguidor que leve depois futuramente a pessoa a comprar o seu high ticket. Então, o que a gente faz na campanha de seguidor? A gente pode ter a campanha de seguidor naturalmente com objetivo de cliques e pelo impulsionamento, sem problema nenhum. Ali o objetivo mesmo é construir audiência, trazer mais gente, mas a gente consegue ter uma segunda campanha de atração de seguidor utilizando esse evento de conversão de pessoas que visualizaram o formulário. Então, aqui a gente vai ter uma métrica um pouco diferente para estar otimizando as campanhas como um todo, mas qual que é a ideia dessa campanha aqui com esse objetivo de conversão? Trazer um público mais preparado para entrar no seu funil do high ticket e converter ele na frente, porque a gente não vai estar pensando necessariamente em trazer um público, vamos dizer, menos qualificado, que são pessoas com o objetivo de clicar, de ir para um site, que é o objetivo de tráfego e o evento de conversão de cliques traz para a gente, e sim uma pessoa que já está mais propensa a visualizar o seu formulário, preencher um formulário, ou seja, uma pessoa com maior probabilidade de converter no seu formulário, de agendar uma call e comprar o seu high ticket ali lá para frente, tá? Então, esses são os dois eventos de conversão dessa primeira sacada que eu queria trazer aqui para vocês. Caso vocês não utilizem, vocês começarem a pensar, a anotar para testar e implementar, porque isso aqui trouxe bastante resultado para as campanhas que eu rodei aqui dessas duas maneiras, tá? Segundo ponto, anúncios específicos. Especialmente se você trabalha no seu high ticket aí, com uma condição financeira. Se uma pessoa precisa estar faturando pelo menos 20 mil reais, precisa estar faturando pelo menos 30 mil reais, ou é um público mais avançado, tá? Quando a gente faz anúncios mais específicos, seguindo essa linha para um público mais avançado,
a gente consegue estar atraindo um público mais certeiro, porque muitas vezes quando a gente faz o tráfego para high ticket e a gente tem essas condições, a gente vai acabar atraindo muitas pessoas que não faturaram ainda, pessoas que faturaram menos de 20 mil, 30 mil, que é a sua condição financeira que você definiu ali para pelo menos aquela pessoa ter e passar no funil. Se você tem os seus anúncios sem ter essas condições bem claras, então, um exemplo aqui, se você tem um negócio digital que fatura acima de 50 mil reais, eu tenho uma boa notícia para você. Você colocando isso aqui no seu anúncio, você vai estar segmentando logo de cara ali as pessoas que faturam pelo menos 50 mil reais, tá? No mês ali, por exemplo. Então, esse vai ser um público que você já vai estar deixando bem claro ali logo no início da campanha e vai tender a trazer menos pessoas que não faturam esse tipo de faturamento. E, naturalmente, você vai ver, quando você estiver rodando suas campanhas, vão chegar pessoas que faturam menos de 50 mil. Porém, se você não tivesse esse filtro no seu anúncio ali, já deixando bem claro que é só para pessoas que faturam pelo menos 50 mil, você teria uma quantidade de pessoas que faturam menos de 50 mil muito maior se você não tivesse segmentado. Por isso que é tão importante você fazer anúncios específicos, tá? E duas outras coisas interessantes para vocês estarem utilizando, caso vocês tenham uma condição financeira ou busquem um público um pouco mais avançado, é utilizar termos mais avançados para segmentar esse público. Existem termos, existe um certo tipo de linguagem que você utiliza e que esse público um pouco mais avançado entende e que as pessoas mais iniciantes não entendem. Então, por exemplo, aqui, coisas um pouco mais avançadas aqui no marketing digital, a gente poderia falar de empilhamento de funis. Esse é um tipo de assunto, é um tipo de termo que normalmente uma pessoa iniciante não é consciente, não entende. Então, se ela não entende isso e você está falando sobre isso no anúncio, ela tende a não clicar e passar para as próximas etapas. Então, você tem que trazer isso para a realidade do seu negócio. Quais são os termos mais avançados aí que você precisa estar segmentando no seu público e que ele vai entender para trazer esse público mais avançado? Empilhamento de funis. No caso, se for um público um pouco mais iniciante, ele provavelmente um pouco mais ali do que é um lead. Então, provavelmente, os seus anúncios, se você quer atrair um público um pouco mais iniciante, você vai ter que falar de lead. Agora, se você não quer trazer um público tão iniciante, você quer trazer um público mais avançado, esse é o tipo de palavra que você não pode falar, porque provavelmente você vai chamar a atenção desse público iniciante. Agora, se você fala de empilhamento de funis ali para esse público, provavelmente esse público mais iniciante não vai ir, que é o nosso intuito. A gente quer excluir as pessoas que não fazem parte desse público mais iniciante. A gente quer atrair um público mais avançado. Então, isso se traz aí para o seu mercado. Quais são os termos mais avançados que o seu público-alvo, que é o seu público comprador do high ticket, pode utilizar e utiliza no dia a dia? Quais são os problemas que ele passa? O que eles desejam? Etc. Tudo isso com o intuito de você trazer um público mais avançado de acordo com o que você precisa na sua campanha, tá? E um ponto central aqui, com relação aos anúncios específicos, é que qual é o objetivo disso? Quando você tem anúncios específicos com foco no seu público comprador, isso te possibilita ter leads mais qualificados e um volume de calls qualificadas naturalmente maior, porque você vai estar segmentando esse público logo de cara aqui que fatura mais, que é um público mais avançado e etc. E o volume de pessoas que não são qualificadas ali de acordo com seus filtros que você tem no seu formulário é menor por conta desses fatores. Então, desde o início, desde cara ali, quando você faz o seu anúncio levando para o seu funil de sessão estratégica ou outra estratégia, é essencial que você tenha isso já bem claro para conseguir ter uma comunicação, uma argumentação que fale com pessoas mais avançadas que isso vai te possibilitar ter um volume maior de leads qualificados e um volume de leads por call qualificado ali bem maior e diminuir essa quantidade de público que você não deseja, porque naturalmente, se você leva públicos desqualificados ou públicos que não estão tão conscientes para comprar o seu produto, você vai estar gastando com eles e não vai conseguir estar explorando eles da melhor forma e você vai estar gastando por isso. Então, você consegue tornar o seu funil como um todo mais efetivo, gastando menos e um custo por resultado menor. Proporção de investimento nos públicos, o terceiro ponto que eu queria falar com vocês aqui. A gente tem três possibilidades de estar utilizando aqui a proporção de investimento no high ticket quando a gente faz o tráfego, que é, primeiro, focando mais no público frio, a segunda, focando em construção de audiência no seu público morno, e a terceira, que é a que eu mais gosto, e vou até colocar aqui com um destaquezinho, que é unir o público frio com o público morno, unir essas duas estratégias em uma só, tá? Com o público frio, normalmente a gente trabalha ali com uma proporção de investimento no tráfego de pelo menos 80% específico para pessoas que não te conhecem, levando ali para a sua sessão estratégica, por exemplo, e 20% pelo menos ali de pessoas para fazer um remarketing dessas pessoas que visitaram a sua página de captura, de pessoas que visualizaram os seus anúncios e de pessoas que não compraram o seu produto final, que você vai estar abordando elas de outra forma ali no remarketing para convertê-las ali futuramente.
qual que é a questão aqui no público frio? A gente tem um CPA mais caro. Por quê? Porque são pessoas que não te conhecem. A gente consegue ter uma maior escala, porque um público frio é muito maior do que um público morno, de pessoas que te conhecem, e o processo de conversão é mais rápido. Então, tem as suas desvantagens e tem as suas vantagens naturalmente, tá? Quando a gente foca em construção de audiência, a verba que normalmente eu gosto de trabalhar aqui é pelo menos 50% em atração de seguidores, 30% para distribuição de conteúdo para as pessoas que já fazem parte da sua audiência e as pessoas que estão chegando aqui desse público de seguidor novo. Então, a gente tem aqui público de seguidores, então a gente vai estar atuando com a distribuição de conteúdo para essas pessoas que estão chegando, nutrindo essas pessoas, tendo um maior relacionamento com elas e também trabalhando com o envolvimento de pessoas que já te seguem. Então, um envolvimento aí de 30, 60, 90 dias de pessoas que já fazem parte da sua audiência e também as pessoas que visualizam e acompanham seus conteúdos, tá? Visualizações de 25 a 95% de vídeos curtos e longos. Então, você tem essa distribuição para a sua audiência, conseguir chegar nessas pessoas aí, aumentar o relacionamento com elas, para depois que você já tiver um maior nível de confiança dessas pessoas em você, com essas pessoas já gostando de você, você muitas vezes quebrando até objeções, seguindo aquela estrutura do treinamento de segredos do conteúdo do Rafa, de doutrinar as pessoas, quebrar objeções, doutrinar, criar crenças nessas pessoas, a gente vai para a parte do remarketing, que é a gente atrai um público que é de pessoas que não te conhecem, a gente distribui conteúdo para essas pessoas, fazem elas te acompanharem, faz elas aumentarem a confiança em você, e cria crenças e explica tudo, e como um todo você faz toda aquela estrutura do segredo do conteúdo, e depois você vem na terceira etapa, que é o remarketing, que é em torno de 20% dessa verba, para pegar essas pessoas mais qualificadas e levar para o seu funil de high ticket. Então, às vezes, levar para uma sessão estratégica, levar para um funil de aplicação, e etc., estudo de caso e qualquer que seja a estratégia que você esteja utilizando. Qual que é a vantagem e as desvantagens de quando a gente foca em construção de audiência? O nosso custo por aquisição de um cliente, custo por qual agendada, tende a ser menor quando a gente compara com o público frio, porque são pessoas que já te conhecem, pessoas que já têm maior confiança em você, e não é a primeira vez que você está aparecendo para ela. Então, isso possibilita que a gente tenha um custo por aquisição menor. Porém, por ser um público de audiência, a gente tem uma menor escala, porque é um tamanho limitado de audiência que a gente tem. Por isso que é importante a gente ter a campanha de seguidores sempre rodando e até uma porcentagem maior do que a distribuição de conteúdo e remarketing, para conseguir ir aumentando esse tamanho do público como um todo e ter sempre pessoas novas chegando para você distribuir conteúdo, pessoas novas te conhecendo e depois você ir para a parte de remarketing, tá? E uma última coisa, o processo de conversão é mais lento, porque as pessoas, primeiro, precisam te conhecer, então você precisa alcançar essas pessoas por um anúncio que chame a atenção delas, resolvendo algum problema, essas pessoas precisam te acompanhar, precisam assistir seus conteúdos, se envolver com você, ter uma interação maior com você, aumentar esse relacionamento para depois a gente ir para a parte de remarketing. Então, esse período aqui é um pouco maior quando a gente compara com o público frio, que quando o público frio a gente não tem todo esse processo de te acompanhar, de ganhar confiança. A gente faz isso tudo dentro já para a pessoa ali, dentro da sessão estratégica, de forma bem rápida. Então, por isso que o custo para aquisição é mais caro, a gente tem uma maior escala e o processo de conversão é mais rápido, que são pessoas que não te conhecem, e aí, pelo processo como um todo ali, que é mais rápido e mais dinâmico, que a gente já vai para a sessão, a pessoa marca a agenda, faz o call e depois converte ou não converte, e aí segue o relacionamento, para depois, quem sabe, a pessoa começar a te acompanhar ou ir para uma recuperação de venda ali e você converter, tá? Então, tem esses dois contras e essas desvantagens aí. E o que eu gosto dos dois é unir o público frio mais o público morno, que é o que vem trazendo mais resultado aqui como um todo nas campanhas que eu venho rodando para high ticket, que é o quê? Pelo menos ali uma verba de 35% para seguidores, distribuição de conteúdo 30%, remarketing 25% e o público frio a gente mantém 20% ali, porque o público frio, que nem eu falei, o custo por aquisição é um pouco maior, mas quando a gente soma na escala como um todo, tendo essas campanhas rodando para público morno e para público frio, o resultado final da escala compensa estar rodando tanto para público morno quanto para público frio. E como a gente vai estar rodando com um público frio com uma verba um pouco menor, é natural que o nosso custo por resultado fique um pouco mais estável e não aumente tanto, porque quando a gente busca uma escala maior no público frio, é natural que o nosso custo por resultado e o nosso CPA fique cada vez mais caro, porque a gente vai estar investindo mais e vai estar disposto no leilão a pagar mais. Então, o nosso CPA tende a aumentar porque a gente está investindo mais dinheiro. Quando a gente une o público frio e o público morno, a gente consegue ter um CPA mais estável
que é um CPA médio, a gente consegue ter uma escala média, porque a gente vai unir a escala do público frio junto com a quantidade de pessoas do relacionamento que você tem ali da sua audiência, e o processo de conversão é um pouco mais rápido. Então, a gente tem aqui o processo de seguidores acontecendo, distribuição de conteúdo acontecendo, o remarketing acontecendo, e também o processo rápido do processo de alinhar e mandar direto para o público frio ali, mandando para uma sessão estratégica, também acontecendo. Basicamente, a gente une o melhor dos dois públicos, tanto o público frio quanto o público morno. Tá? Então, eu gosto bastante dessa linha. Claro, normalmente a gente não começa com os dois, às vezes a gente começa mais com foco aqui em público frio e depois vai para o remarketing. Uma segunda etapa, a gente pode começar a focar mais em construção de audiência e depois, com o tempo, a gente chega nessa estrutura aqui de pelo menos ali uma quantidade de verba para seguidores, para atrair novos públicos, uma quantidade de verba para distribuir conteúdo, uma quantidade de verba para fazer o remarketing dessas pessoas que fazem parte da sua audiência e também o remarketing das pessoas que vieram pelo tráfego do público frio e não converteram. E aí a gente tem essa estrutura completa aqui que gera muito mais resultado e tem essas vantagens aqui. Pega as vantagens do público frio, pega as vantagens do público morno e une tudo, deixando um processo, pegando o melhor dos dois lados ali para a gente estar implementando, tá bom? Com relação ao quarta sacada aqui que eu queria trazer para vocês, um segredinho bem legal, que eu já vi vários players implementando e que é interessante estar testando também aí no seu projeto, caso você esteja implementando, é utilizar campanhas com objetivo de mensagem. Então, as campanhas de objetivo de mensagem, a ideia é que elas tenham um custo por resultado menor, porque a gente vai fazer essas pessoas passarem por menos etapas no funil como um todo. Então, por isso, o custo por resultado é menor, porque a gente normalmente utiliza ali uma automação no ManyChat para fazer esses filtros de qualificação, ou a gente envia essa pessoa direto ali para o funil, para a página da sessão estratégica, mas passando por dentro ali do direct e depois indo para a página. Então, esse custo tende a ser um pouco menor e o resultado como um todo no funil. O custo por lead tende a ser mais barato, o custo por aplicação tende a ser mais barato, o custo por agendamento tende a ser mais barato. Então, esse é um tipo de campanha e objetivo de campanha que é válido você estar testando também, porque normalmente quando a gente faz campanhas de conversão para público frio, que nem eu coloquei aqui em cima, para público frio, a gente faz normalmente com objetivo de conversão, ou seja, cadastros. Porém, a gente consegue também estar testando esse objetivo de campanha de mensagem para estar testando com o objetivo de diminuir o resultado. Se isso funcionar para você, ótimo, já implementei aqui alguns negócios e funcionou bem. Não durou tanto tempo, ele saturou de relativamente rápido, mas enquanto a gente conseguiu estar implementando, ele diminuiu bastante o nosso resultado e melhorou o nosso resultado final também, tá? A quinta coisa que eu queria trazer para vocês é campanhas enviando direto para o formulário de qualificação. Essa aqui é uma dica bem simples, bem rápida, que eu vejo algumas pessoas que implementam essa parte de mentorias e produtos mais caros que elas utilizam também, principalmente as pessoas que têm o foco em construção de audiência. Então, pessoas aqui que investem bastante em seguidores, investem bastante em distribuição de conteúdo e remarketing. Essas pessoas aqui, para essas pessoas que fazem parte da audiência, elas fazem anúncios que enviam direto para as pessoas ali para o formulário de qualificação. Elas não passam para a página da sessão estratégica, não passa pelo direct. Ela já vai direto para o formulário de aplicação, passando pelos filtros, ela agenda a call. E isso faz o quê? O nosso custo por agendamento, o nosso custo por pessoas que preenchem o formulário ser mais barato e, naturalmente, por ser um público que já tem uma confiança em você maior, que já te acompanha, o nosso custo por resultado seja menor ali também. Então, essa é uma estratégia que você consegue estar implementando, caso você esteja implementando aquela etapa de construir audiência e aproveitar as pessoas da sua audiência que já estão mais prontas para comprar um produto seu mais caro, tá? O sexto ponto é explorar os públicos de remarketing, tá? Essa aqui é um ponto que naturalmente eu vejo que muitas pessoas acabam deixando de lado, que é explorar esses públicos de remarketing, que quando a gente utiliza alguma estratégia de venda, seja webinário, seja sessão estratégica, seja tráfego direto para uma página de vendas, públicos que a gente gera por estar rodando anúncios nessas estratégias, que muitas vezes a gente deixando de lado e não implementa. Então, na sessão estratégica, a gente tem alguns públicos aqui que eu quero que vocês estejam dando mais atenção e testem também, caso vocês não estejam testando. Públicos para converter, tá? O objetivo desses públicos aqui é conversão. Então, pessoas que visualizaram pelo menos 25% dos seus anúncios e não realizaram ali o cadastro na página, que é aí na sessão estratégica, na página da sessão estratégica, deixar o contato dela, você entra em contato com essas pessoas aqui, faz um anúncio de remarketing específico para elas, incentivando essas pessoas a aplicarem. Essas pessoas que, naturalmente, se elas assistiram pelo menos 25% do seu anúncio, elas têm um determinado interesse. E por algum motivo, às vezes aquele anúncio ali não apareceu no momento ideal para ela, ela acabou passando e não converteu. Porém, se você aparecer de novo com um anúncio de remarketing diferente, com uma abordagem diferente, incentivar ela a aplicar e entrar ali, se cadastrar no seu funil, ela pode converter. E o custo por resultado dessa
pessoa tende a ser mais barato. Então é válido você estar fazendo esse remarketing aqui. A mesma coisa para as pessoas que visitaram a página de captura da sessão estratégica e não converteram, é essencial testar esse público aqui, porque são pessoas que entraram na página de captura, são pessoas que, se a gente olhar o processo, elas clicaram no seu anúncio. Elas assistiram o seu anúncio, clicaram no seu anúncio e foram para a página, esperou a página carregar. Então são pessoas que têm interesse, porque ela assistiu o anúncio, ela clicou e chegou na página. E, que nem eu falei, às vezes por algum motivo, de ter assistido alguma parte do anúncio e não ter convertido, pode ter acontecido alguma coisa, ou aquele momento ali para ela não foi tão interessante, e se você aparecer para ela de novo, com o anúncio ali dessas pessoas que visitaram a página de captura, e incentivar elas a aplicarem, você consegue estar tendo ali uma conversão mais barata e com esse público que você já atingiu anteriormente. Leads que não aplicaram, a mesma coisa. Quando a gente tem pessoas ali que passam, que clicam no anúncio, que visualizam a página, se tornam leads, tem esse processo, esse gap das pessoas que viram leads e as pessoas que aplicam. Às vezes, por algum motivo, essa pessoa entrou ali no formulário, parou de preencher ele na metade e não terminou de preencher. Porém, era uma pessoa que, dependendo, era qualificada e poderia ser um potencial cliente para você estar fechando ele futuramente na sua mentoria e tudo mais. Então, a gente consegue estar fazendo remarketing para esse tipo de público também, de pessoas que se tornaram leads, que têm interesse, mas que por algum motivo não aplicou ali no final. Às vezes ela parou no meio do processo, esqueceu, abriu, mas não preencheu, e a gente aparecendo com mais um anúncio de remarketing, a gente consegue estar fazendo essas pessoas converterem e entrando no funil novamente. Leads que não concluíram o agendamento, a mesma coisa. Então, existem pessoas que preenchem o agendamento, pessoas que na linha de cadastro na página, tem pessoas que preenchem o formulário de qualificação, mas na parte de agendar a call, a pessoa esquece. A pessoa às vezes deixa ali e não consegue agendar por algum motivo. E quando a gente aparece ali novamente com anúncio de remarketing para essas pessoas, a gente consegue estar fazendo essa pessoa concluir o processo de novo como um todo e ter a possibilidade ali de entrar para a mentoria. Pessoas que agendam e não comparecem, a mesma coisa. A gente consegue estar trabalhando com anúncio e incentivando essas pessoas a agendarem e comparecerem futuramente. Às vezes aconteceu algum imprevisto e a pessoa não conseguiu comparecer no dia que ela marcou, e você aparece ali de novo com uma ação de remarketing, com uma ação manual, com uma ação de e-mail, atrás dessas pessoas que são potenciais clientes, que passaram pelo filtro, mas que por algum motivo elas não conseguiram comparecer, tá? Uma dúvida aqui, Dana Lúcia. Quando você fala página da sessão estratégica é uma página com vídeo de uma aula, por exemplo, no caso, normalmente página da sessão estratégica não tem um vídeo em si, tá? Um exemplo de página aqui, ó, deixa eu abrir. Tem um exemplo de uma página bem legal do Rafa, que ela não tem vídeo, é uma página de sessão estratégica. Mas normalmente as páginas de sessão estratégica não têm um vídeo em si. Vou pegar aqui. Putz, a do Rafa eu não consegui achar aqui. Achei aqui.
Tem alguns exemplos aqui, ó. Essa aqui é a do Rafa. Vamos ver se ela está disponível ainda. Essa aqui é a página dele, ó, de sessão estratégica. Aplicar para consultoria. Ele explica mais detalhes da consultoria, os pilares da consultoria, para quem é a consultoria, como vai funcionar a consultoria, alguns depoimentos ali da consultoria, dos resultados que ele conseguiu gerar, quem é o mentor, e aí acabou a página. Isso aqui é um exemplo de página de sessão estratégica, tá? Que não necessariamente tem um vídeo ali em si, ela segue bem a ideia de uma página de captura, mas só que é uma página que o custo por lead tende a ser maior, porque não é uma coisa ali muito de graça ali, as pessoas já estão mais cientes do que seria essa parte da sessão estratégica, então é um custo por lead um pouco mais caro ali do que um webinário, um lançamento, por exemplo. Ficou claro? É esse o exemplo. Ó, o link dessa página do Rafa aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. Esse aqui é o link dessa estratégia dele, tá? Mas nesse caso aqui, para você entender mais detalhes sobre essa landing page como um todo, é lá no Segredos do High Ticket, tá? Ele explica mais detalhe e tudo mais. Pode chamar de landing page? Pode, porque o objetivo ali é basicamente gerar uma ação para uma pessoa ali em específico que é ir para a sessão estratégica. Pode ser utilizado sim, pode essa ideia de uma landing page. A diferença é que é uma landing page que vende ali a sessão estratégica, que é uma call específica que vai fazer ali com a pessoa de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, e depois vai ofertar uma mentoria, tá? Basicamente isso. Seguindo aqui o mapa mental, a gente tem essas possibilidades de público para a gente estar explorando. Tem os públicos para a gente criar lookalike, que são interessantes a gente também estar explorando nessas campanhas de teste de público, assim como em outras campanhas, caso você esteja fazendo alguma captação para o webinário, alguma campanha de venda, para estar utilizando esse público que você já adquiriu, utilizando essa estratégia da sessão estratégica, que é o público de leads que você gerou, as pessoas que aplicaram, as pessoas que agendaram calls e os compradores que passaram por esse seu funil da sessão estratégica, para você criar um lookalike de um público aí de pelo menos 1 milhão de pessoas semelhantes a essas pessoas aqui que você adquiriu com essa estratégia de venda, que é interessante você estar utilizando para captar novos leads para essa mesma estratégia, para utilizar para outras estratégias, para algum webinário que você faça, alguma estratégia de tráfego direto e etc, tá? Depois, domínio das métricas. As métricas principais e que vão guiar o nosso dia a dia no tráfego para high ticket é a taxa de conversão da página da sessão estratégica, que é aquela página de captura que eu acabei de mostrar para vocês. A velocidade dela também influencia bastante, mas a taxa de conversão, que é a principal que eu coloquei aqui, é a quantidade de pessoas que visualizam a página e convertem. Quantas pessoas que visualizam a página e vão ali para a sessão estratégica e deixam o cadastro dela ali e se tornam leads. Essa é a nossa taxa de conversão aqui, que a gente precisa sempre estar de olho. Caso ela não esteja boa, a gente faz alguns testes de variações de página, troca estrutura, troca promessa, faz essa página ter uma taxa de conversão melhor, porque isso reflete no resultado final aqui, tanto na parte de custo por lead, quanto na parte de custo por aplicação e o CAC, que é ali o custo por aquisição de cliente no final. Outra métrica que vai guiar o nosso dia a dia é o custo por lead, que é a quantidade de pessoas que se cadastram ali na sua página e o custo para ter essas pessoas se cadastrando ali na sua página da sessão estratégica. O custo por aplicação, que é a quantidade, o custo que você vai ter para as pessoas estarem se cadastrando na página da sessão estratégica e depois preenchendo o formulário de qualificação para ir para a página da sessão estratégica e fazer a sessão estratégica, o custo por call agendada, que é uma métrica importante, então das pessoas que se cadastraram, quantas dessas pessoas aqui agendaram a call de fato e qual é esse custo? E depois a gente tem um custo por call realizada. Então, das pessoas que se cadastraram, das pessoas que aplicaram e das pessoas que agendaram, quantas dessas pessoas fizeram a call ali de fato, que é a call da sessão estratégica? Qual é o custo por call realizada? Esse aqui é uma métrica central que a gente vai sempre estar de olho e nos guiando nas campanhas. E por último, o CAC, que é o custo por aquisição de cliente nessa estratégia que você está utilizando. O quanto que você investiu dividido aí pelas vendas que você teve nesse funil para estar conseguindo estar adquirindo esses clientes. Qual foi o valor gasto? Qual é o custo por aquisição desses clientes, dessa estratégia que você está utilizando, pela sessão estratégica? Qual é esse custo, tá? Essas são as métricas principais que guiam o nosso dia a dia, que você tem que ter isso muito bem claro, semanalmente, diariamente, mensalmente, conforme você for fazendo,
um histórico anual de como é que funciona a flutuação dessas métricas ao longo do ano, em feriado, dias de semana, fins de semana, para você ir ajustando e entendendo como é que elas funcionam ao longo do tempo e as suas médias, é claro, tá? Agendamento de call esse processo é todo automático, tá? Tem um funil como um todo, passa pela sessão estratégica, depois ela vai para o formulário, ela preenche, se ela entra nos filtros ali, se qualifica, ela vai para essa página do Calendly, onde ela marca call ali automática e depois comparece ali com a pessoa ali no dia que ela marcou e horário, junto com a pessoa que vai fazer a call com ela. Esse processo é todo automático. Para entender um pouquinho mais sobre esse processo, tem aula nos Segredos do High Ticket do Rafa, onde ele explica mais todo esse processo como um todo, viu? Mas é basicamente um processo bem automático, é bem legal. Economiza bastante tempo aí. Oitavo passo que a gente tem são relatórios. Ter relatórios com as métricas principais de forma visual é essencial para você identificar todas essas métricas aqui de forma mais clara. Isso vai te possibilitar entender a sua evolução semanal, mensal e anual, que nem eu falei na parte de domínio das métricas, porque isso para um gestor é essencial, porque é a partir disso que a gente encontra os pontos de melhoria, ajusta os pontos que devem ser ajustados e isso melhora o nosso resultado final ali. Além disso, ter relatórios ali mensais vão te possibilitar ter seu próprio histórico de métricas e saber quais são as suas médias. Então, qual é o seu custo por lead médio, qual é o seu custo por call médio, qual é o custo por qual agendada média, qual é o seu CAC médio ao longo do ano, de determinados meses, e você consegue estar identificando com esses relatórios mensais as sazonalidades. Provavelmente vão ter períodos aí que seu custo por clique vai aumentar, o seu CPM vai aumentar, o seu custo por call vai aumentar, o seu custo por lead vai aumentar, mas tem outros períodos que vai ser mais barato, seu custo por lead vai ser um pouco até mais barato que o normal, tem períodos que vai ser médio, vai ser mais estável, e você tendo esses relatórios mensais e de forma visual, em um gráfico você consegue estar entendendo como é que é essa evolução das métricas ao longo de cada mês e no ano. A partir disso, você consegue estar encontrando pontos de melhoria e identificando quais são os melhores momentos, quais ações você precisa estar executando em cada momento, caso aquela métrica ali esteja um pouco mais alta, quais outras ações você precisa fazer em paralelo, já que você sabe que aquela métrica fica mais alta, isso vai prejudicar seu resultado final, e etc. Isso aqui te traz uma inteligência absurda para o seu processo e uma melhora de velocidade de execução e resultado final importantíssimo para o seu negócio. Depois, traqueamento. Esse aqui é um ponto essencial para você entender, porque se você não sabe de onde que vem os leads, de onde vem as aplicações e onde vem as compras, você não sabe o que ajustar, você não sabe onde investir mais, você não sabe o que está dando mais resultado, então você está basicamente se guiando nos escuros. Então é essencial que você tenha um bom traqueamento. Então, se a pessoa veio pelo tráfego, qual fonte de tráfego ela veio? Qual estratégia que ela veio? Foi de um público frio? Foi de um público morno? Qual é o posicionamento? Qual é o anúncio que traz mais resultado? Então, qual é o anúncio que mais normalmente traz pessoas que fecham o seu treinamento ali na mentoria, o seu high ticket no final? Qual é o público que traz mais resultado e tem esse público que fecha mais pessoas ali no final também? Porque não adianta ser um melhor público ali lá na campanha e no final não gerar conversão. Então, você precisa entender esses pontos e identificar de onde que está vindo essas pessoas, se é pelo tráfego, se é pelo orgânico, você precisa entender se ela veio pelo story, se ela veio pela bio, se ela veio pelo main chat, se ela veio pelo direct, de onde que essa pessoa veio pelo orgânico. Se foi por ações manuais, ela veio por recuperação de venda? Ela veio pelo contato no A1? Esse contato não foi de pessoas que se tornaram um lead ali no seu processo de sessão estratégica? Foram de pessoas que agendaram e não compareceram? Como é que é? Você precisa entender esse fluxo, entender de onde que vem a origem dessas pessoas. Muitas vezes, naturalmente, quando você começar a rodar tráfego, você vai perceber que as pessoas do tráfego aqui, elas vêm aqui por alguma fonte de tráfego, elas vêm por uma estratégia e às vezes ela não converteu naquele momento. Mas futuramente ela pode ir no seu orgânico depois, pela bio, pelo main chat e ir para a sessão estratégica e converter. Mas aí você vai ter clareza, ó, essa pessoa que veio pelo tráfego, depois ela foi para o main chat, depois ela converteu. Você entende o processo de conversão que ela passou para entender onde que você tem que investir mais. Porque às vezes quando você entende que as pessoas que vêm pelo tráfego, elas demoram um pouquinho mais de tempo para conseguir comprar o seu produto, elas têm que depois consumir seu conteúdo no orgânico, distribuir conteúdo, você ajusta a sua estratégia baseado nisso, com os dados, com o processo de conversão das pessoas que você está vendo que está acontecendo. Porque aí você ajusta, porque dependendo, se as pessoas que estão vindo pelo orgânico são as que estão convertendo melhor, um custo por resultado menor, provavelmente você vai estar investindo mais o seu dinheiro num custo ali das pessoas que fazem parte da sua audiência, para estar incentivando as pessoas a seguirem seu perfil, a distribuir conteúdo para essas pessoas, aumentar o relacionamento com elas e depois fazer um remarketing para levar essas pessoas para o main chat, levar essas pessoas para a página da sessão estratégica depois, já que você identificou que enviando para o orgânico, enviando para a sua audiência, tornando essa pessoa parte da sua audiência, o custo fica melhor. Aí você investe mais dinheiro no seu orgânico.
Se é por ações manuais, a mesma coisa. Se você está entendendo que as ações manuais estão gerando melhores resultados, você precisa entender. Ela veio pelo tráfego? Não. Ela veio pelo aproveitamento de pessoas do orgânico? Beleza. Então, é um contato não pelo orgânico? Beleza. O que eu preciso fazer para conseguir ter mais pessoas no orgânico qualificadas para quando eu fizer ações manuais, a gente ter um resultado melhor? E é isso que você consegue estar entendendo e melhorando o seu fluxo de compra e de processo de conversão como um todo, tornando ele mais efetivo, entendendo o traqueamento, tendo um bom traqueamento, entendendo de onde vem o lead, de onde vem as aplicações, de onde vem as compras, onde que vem um custo por resultado menor nesse processo e você consegue estar colocando mais força, colocando mais dinheiro e retornando ainda mais com resultado melhor no final. Três últimas coisas aqui para a gente estar finalizando. Testes constantes, tá? Nunca para de testar. Isso aqui serve para todos os tipos de campanha que a gente tem aí, captação de lead, tráfego direto para página de venda, tem coisas que a gente não consegue, são princípios, tá? Testes constantes é um princípio essencial para o tráfego e a gente constantemente precisa estar fazendo para conseguir manter os nossos resultados e melhorar os nossos resultados ao longo do tempo. Então, você precisa estar constantemente testando criativos novos. O nosso objetivo em testar criativos novos é identificar os padrões dos melhores e replicar em cima desses melhores e conseguir manter o nosso resultado por mais tempo, porque naturalmente, quando a gente tem um criativo campeão, uma hora ele vai saturar, uma hora o CTR dele vai cair, o custo por compra dele vai aumentar, e isso vai prejudicar o nosso resultado. E quando a gente tem constantemente criativos novos sendo testados, a gente consegue estar substituindo esse criativo campeão, identificando esses padrões, replicando mais vezes e conseguindo manter a nossa campanha mais estável por mais tempo e em crescimento. Porque quando a gente não tem esse teste criativo constante ou público, a gente normalmente tem ali uma melhora, depois cai porque esses criativos, esses públicos começam a saturar, depois você coloca esses criativos e públicos para testar e identificar novos e aí volta a aumentar de novo. Mas nesse período de crescimento e decrescimento ali, isso prejudica o seu processo de faturamento ali ao longo do mês, porque esse período que você começou a cair, você não precisava estar passando se você tivesse criativos e públicos sendo testados constantemente. Você talvez ali continuaria crescendo, estabilizaria e depois voltaria a crescer por ter criativos e públicos novos sendo testados ali constantemente. Isso faz uma diferença incrível no sua escala e no seu faturamento final ao longo do mês, tá? O nosso objetivo ao testar novos públicos é literalmente trazer públicos cada vez mais qualificados e com um custo por compra, um custo por resultado menor, constantemente sendo testados aí. E um outro teste bem interessante, que não envolve tanto o tráfego, mas a gente testa isso no tráfego, é teste de variações de página. Então, testar promessa diferente, testar estrutura de página diferente, argumentações na página como um todo diferente, uma argumentação mais geral, uma argumentação mais específica, às vezes explorar um contexto, então um timing específico ali do momento que está acontecendo, às vezes um Big Brother, às vezes um feriado específico que está acontecendo, ajustar a comunicação da sua página para aquilo, para conseguir ter um melhor resultado, tá? E o objetivo aqui de testar variações da página é melhorar a taxa de conversão da página, que isso reflete no seu resultado final ali, provavelmente para ter um custo por resultado menor, tá? 11, modelar os anúncios de referências do seu nicho. Isso aqui é uma parada que toda vez que eu implemento em qualquer estratégia de tráfego que eu faço e que eu bato bastante aqui na tecla, funciona e funciona muito, que é modelar os anúncios de referências do seu nicho. Então, se você faz anúncios de sessão estratégica e você sabe que tem outras pessoas do seu nicho que também utilizam essa estratégia de venda, o que você pode fazer? Estudar os anúncios, os melhores anúncios, as melhores práticas que essas pessoas estão utilizando nos anúncios delas, que já validaram, né? E já rodaram, já gastaram dinheiro para você, e você utiliza isso como inspiração para o seu negócio, para você criar os seus anúncios, fazer melhor que essas pessoas e conseguir encurtar o seu caminho. Porque literalmente ela já gastou dinheiro para você, já testou aquilo, já testou várias coisas, e os ganchos, as ideias, os formatos de anúncio que ela testou e que ela mantém ali na campanha dela, tá de mão beijada para você continuar o processo de melhora ali a partir daquilo. Então, não tem por que você voltar do zero e começar a testar coisas que não fazem sentido. É importante você testar, claro, com certeza, não é à toa que tem ali testes constantes, uma hora você vai testar, mas essas estratégias, tipos de anúncios, certas coisas já estão validadas ali para você. É só você encontrar na biblioteca de anúncios, fazer um estudo, identificar quais são os melhores anúncios, quais são os formatos que essa pessoa, essas referências do seu nicho já estão utilizando e que você pode utilizar ao seu favor como inspiração e fazer melhores do que ela, tá? Eu vi aqui que pipocou algumas coisas aqui, o som sumiu. Estão me ouvindo? Pô, essa parte aqui é importante, hein? Estão conseguindo me ouvir? Ouvido bem? Não, show. Ah, não, beleza. Então, fechou.
Então, vou continuar aqui. Essa parte aqui é essencial, tá? Essa aqui ajuda pra caramba aqui, já mudou bastante o jogo dos clientes que a gente já atuou aqui. E o objetivo disso aqui é, literalmente, alcançar melhores resultados mais rápido. Isso aqui encurta o nosso caminho. Literalmente, a gente vai conseguir já iniciar nossas campanhas com a inteligência das pessoas que já rodaram e já rodam isso no seu nicho, que você consegue estar aproveitando e se inspirando. Como é que você faz isso? Entrando aqui na biblioteca de anúncios do Facebook, que é bem simples. Você entra aqui, coloca todos os anúncios, coloca a localização, coloca o nome aqui da pessoa que você quer ver, coloca a palavra-chave, o nome da referência aí, do concorrente que você está buscando, e você começa a entender quais são os anúncios que ele está rodando. No caso aqui, a gente pode colocar o do Rafa, ó, e ver alguns anúncios que ele está rodando. Olha, ele tem 12 anúncios ativos. Beleza? No caso aqui, ele está focando mais em anúncios para o Instagram. Ele tem alguns anúncios aqui levando direto para a mentoria, para a página. Beleza? E quando você... Aqui o Rafa já não está com muita escala, mas só que quando você entrar em alguns perfis aqui, ó, como o Marcos Marques, você vai ver que tem anúncios que estão sendo duplicados com bastante frequência. Isso quer dizer o quê? Se os anúncios aqui, ó, estão com 2 anúncios, se os anúncios aqui estão... Deixa eu ver outros anúncios aqui. Ah, ele subiu bastante anúncio recente. 2 anúncios, beleza? Isso aqui significa a quantidade de publicações que esse anúncio tem nas campanhas. Então, é um sinal que esse anúncio está relativamente dando certo. Ó, 2 anúncios. E quanto mais embaixo, quanto mais antigo o anúncio, quer dizer que esse anúncio continua funcionando por mais tempo. Porque quanto mais antigo esse anúncio está aqui no gerenciador, quer dizer que esse anúncio está gerando resultado. E está gerando um bom resultado, senão ele já teria desligado, tá? Então, quanto mais você abaixa aqui, mais vão ter anúncios legais para você estar explorando também. Aqui no caso, ó, a gente já chega em alguns anúncios aqui que estão gerando um resultado melhor, que ele duplicou mais vezes, ó. 5 anúncios nesse aqui. Eita, sumiu, ó. Esse aqui, ele duplicou 5 vezes em algumas campanhas aqui. Então, quer dizer que esse anúncio aqui está dando um resultado legal. Então, você vê o anúncio, você identifica o formato, o estilo de anúncio e faz o seu melhor do que esse aqui. Você tem esse aqui com 5 duplicações também, tem esse com 5 duplicações, e aí você vai explorando. Isso aqui encurta o nosso caminho. Se você entende que nesse anúncio aqui ele está no palco, está falando de um determinado assunto, provavelmente se você fizer a mesma coisa e até melhor do que ele, você vai colher resultados tão bons quanto ele nesse objetivo da campanha aqui, tá? Isso aqui você faz para o seu nicho. Você entra aqui, coloca as referências do seu nicho, começa a explorar. Se não tem referências no seu nicho, busque palavras-chave aí para estar encontrando. Provavelmente vão ter pessoas aí que você vai encontrar que tenham resultados legais aí, que você consegue estar se inspirando e tendo como referência, concorrentes e tudo mais, tá? Isso aqui encurta bastante o seu processo como um todo. E é essencial para vocês estarem implementando qualquer parte de brainstorm de anúncio, de ideias de anúncio como um todo. E o último ponto aqui para a gente estar finalizando e abrindo para perguntas esse aqui é um ponto que, para mim, muda jogo, tá? É aprofundar no público-alvo e no público comprador. Conforme você for investindo mais o seu dinheiro, tendo mais histórico aí em quantidade de leads, pessoas que aplicam na sua mentoria, quais que você faz, compradores, você vai começar a adquirir mais inteligência, você vai conseguir entender mais o seu público, vai entender quais são os problemas mais comuns dele, quais são o que eles procuram, as dificuldades do dia a dia e tudo mais. Você vai começar a aprofundar no seu público. Porém, isso não é o suficiente. É importante que você faça pesquisas e entrevistas com esses dois públicos para você identificar cada vez mais quais são os interesses desse público, quais são os comportamentos, quais são os problemas que eles estão passando, quais são as dificuldades que eles têm no dia a dia, o que eles querem resolver, e isso faz o quê? Isso permite que a gente crie anúncios mais específicos e precisos para a gente conseguir encontrar esse público-alvo nas fontes de tráfego e a gente consiga ter um resultado melhor ainda no nosso tráfego como um todo, tá? É essencial essa etapa aqui, eu deixei por último, e ela é importantíssima para vocês estarem implementando. Isso serve tanto para vendas no tráfego para high ticket, quanto para perpétuo, quanto para lançamentos que você faz. Isso aqui, o Érico Rocha fez por muito tempo no projeto 747, que eram lives semanais que ele abria ali no Instagram dele e fazia pesquisas com o público-alvo dele, então eram pessoas ali que ele abria e entendia naturalmente, ele não é bobo, ali ele entendia quais eram os problemas mais comuns, quais eram as dificuldades mais comuns, o que eles queriam resolver, e ali ele aprofundava muito no público-alvo dele. E as entrevistas com o aluno, ele faz o projeto... Não, o projeto é as entrevistas com os faixas marrom, os faixas pretas, e ele faz os podcasts ali com essas pessoas. E o que ele ganha em troca disso? Ele ganha inteligência, porque essas aqui são pessoas que compraram dele,
e ele consegue identificar cada vez mais quais são os interesses dessas pessoas, quais são os problemas delas, o que eles querem resolver, e isso possibilita que ele crie anúncios cada vez mais específicos, produtos mais alinhados, argumentos mais certeiros e, naturalmente, encontre essas pessoas com mais facilidade nas fontes de tráfego, tá, galera? Esse ponto aqui é essencial. Esse aqui muda jogo, fechou? Basicamente é isso aqui que eu queria estar conversando com vocês aqui hoje sobre os segredos do high ticket